Minha esposa continua jogando divórcio na minha cara por tudo que eu faço. Eu apenas disse ok e saí. Atualmente estou ficando com minha irmã. Minha esposa e eu estamos juntos há 5 anos, casados há 4. Nos conhecemos há anos antes disso. Temos um filho juntos que tem 4 anos. Eu sou o principal provedor da casa, já que ela escolheu não voltar a trabalhar no último ano e meio. Temos tido discussões 2 vezes por mês. Para ser claro, eu ajudo com nossa filha. Eu limpo, cozinho e estou envolvido com os dois. A primeira vez que ela disse que queria o divórcio foi quando tivemos uma discussão quando minha irmã ligou e perguntou se poderia ficar conosco por um tempo, pois estava tendo problemas de relacionamento. Irônico, eu disse que sim. Minha esposa não ficou feliz com isso. Eu apontei que a amiga dela ficou conosco alguns meses antes por 5 semanas e não fez nada em casa. Além disso, ela estava apenas lá, sem discussão, sem nada. Ela era uma estranha para mim e para minha filha. Minha irmã é adorável e tem um ótimo relacionamento com nossa filha, e eu achava que minha esposa também tinha. Ela acabou ficando conosco por uma semana, ajudando na casa, cozinhando, limpando e cuidando de nossa filha quando necessário. Achei que ambos nos perdoamos e seguimos em frente. As brigas geralmente são por algo pequeno. 90% não são iniciadas por mim. Eu sugeri terapia e aconselhamento, mas ela sempre disse que nós nunca precisamos. Bem, ontem à noite eu não aguentei. Ela começou uma briga dizendo que eu estava passando muito tempo no trabalho e que ela se sentia abandonada e que eu não sou um bom pai. Ela terminou sua explosão com "eu quero o divórcio". Eu me levantei e disse a ela que a única razão pela qual eu trabalho tanto é porque ela não consegue parar de gastar. No momento da discussão, usei nosso dinheiro, mas ao digitar saiu como meu dinheiro por acidente. Concordamos em dividir o dinheiro em contas, poupança futura, futuro da nossa filha e dinheiro para diversão, para coisas que não precisamos ou usamos. Ela se recusou a conseguir um emprego ou ir para a escola para se ajudar. Eu sustento a família e a nossa filha. Sempre estou presente nas datas importantes, eventos, consultas médicas, em qualquer coisa que ela precise. Ela se recusou a buscar ajuda através de terapia ou aconselhamento. Eu não quero mais isso. Vou pedir ao meu advogado para enviar os papéis do divórcio quando ele os preparar. Peguei as coisas da minha filha e fui com ela para a casa da minha irmã. Já se passaram 2 dias e ela continua ligando e mandando mensagens dizendo que está arrependida, que não quis dizer o que disse, que quer ir para a terapia e o aconselhamento, que precisa de mim, que sente minha falta, etc. Eu não sei o que fazer. Eu a amo. Ela é uma boa mãe, mas eu não aguento mais isso. Estranhos da internet, por favor, me ajudem. Sim, eu tenho um advogado para minha família e trabalho. Conheço minha esposa desde que eu era adolescente. Atualização. Olá a todos. Infelizmente esta não é uma atualização cheia de luz e alegria. Eu postei alguns meses atrás sobre como minha esposa continuava jogando divórcio na minha cara regularmente até que eu peguei minha filha e saí. Eu precisava desabafar, então postei aqui. Verifique o perfil para a postagem original para esclarecer algumas perguntas que recebi. Vou me referir a um dos meus comentários no meu post de agosto. Quero destacar algumas coisas que parece que foram ignoradas ou não foram percebidas. Eu faria tudo de novo se precisasse, incluindo levar minha filha. Eu incentivei minha esposa a sair, encontrar um emprego, ter um hobby, fazer novos amigos e fazer algo, qualquer coisa. Perguntei sobre procurar alguém para ajudar, mas ela não ouvia ou considerava nada do que eu apresentava. Ela continuava dizendo não ou que não era o problema. Minha filha é minha prioridade. Eu não brigo com minha esposa na frente dela ou perto dela. Eu cresci em um lar ruim. Já estive na posição em que meu pai ficava bravo com minha mãe. Minha mãe ia embora e meu pai descontava em mim. Nunca quero isso para ela. Não sei o que minha esposa ia fazer naquela noite. Você não pode forçar alguém a buscar ajuda. Elas têm que querer isso, realmente querer. Se você forçar alguém, elas vão passar pelas ações apenas para parecer que mudaram. Eu não sou isento de culpa nisso, mas não posso criar minha filha fazendo-a pensar que esse comportamento é aceitável ou que é assim que os relacionamentos devem ser. Decidi quando era jovem que nunca seria como meu pai. Então, depois que fiz minha postagem, tive muito que pensar. Decidi que precisava garantir que ela soubesse o quão sério eu estava. Sentamos e eu disse diretamente a ela que eu não podia mais continuar assim. As brigas e ameaças de divórcio tinham que parar. Ela concordou e disse que não falaria mais sobre isso. Eu disse a ela que da próxima vez que isso fosse mencionado, seria a última vez. Concordamos em ir à terapia de casal. Foi uma experiência reveladora. Coisas foram ditas, sentimentos foram trazidos à tona e opiniões profissionais externas nos ajudaram a entender melhor um ao outro. Depois de algumas sessões, pensei que estávamos indo melhor. Ela começou a se dedicar mais, conseguiu um emprego, fez alguns amigos e arranjou um hobby. Até que uma discussão começou porque tínhamos planos em relação à nossa filha que ela esqueceu e não pôde cancelar os outros planos que havia feito com alguns novos colegas de trabalho. No que eu considerei o fim da discussão, ela disse baixinho: "Eu sabia que casar com você foi um erro". Eu olhei para ela e o que mais me lembro é de como eu não reconheci a mulher que estava ali. Ela parecia diferente aos meus olhos. Eu não sabia quem era a mulher à minha frente. Pedi a ela para repetir o que havia dito, e ela disse: "Eu deveria ter me divorciado de você anos atrás". Eu me afastei e levei minha filha sozinha para os planos, só nós dois. Acabei entrando com o pedido de separação legal. Sob os termos que ambos assinamos, estava algo como: separados, ainda somos legalmente casados e não nos envolveremos
moraremos com ninguém durante esse período. As finanças serão separadas, mas as contas continuarão divididas como estão atualmente. Eu ainda pagarei pelo seguro através do trabalho. Outras coisas que estavam no acordo incluíam que as sessões de terapia continuariam tanto individuais quanto em casal. Eu me mudaria para a casa da minha irmã e teríamos a guarda compartilhada da nossa filha, 70% comigo e 30% com ela. Um dia, quando estava com minha filha, precisei que minha esposa pegasse. Avisei uma semana antes e ela concordou. Na manhã do dia, às 7h30, fui deixá-la na casa e notei um carro desconhecido na entrada. Minha primeira impressão foi que ela devia ter uma amiga em casa. Toquei a campainha por respeito, embora fosse estranho tocar a campainha da minha própria casa, e esperei com minha filha. Um homem sem camisa, com cerca de 20 anos, abriu a porta e perguntou quem eu era e o que eu queria. Pedi para falar com minha esposa. Ele a chamou e ela apareceu na esquina, vestindo um roupão, e sua expressão passou de curiosa a chocada, horrorizada e triste. Nem preciso dizer que, em 3 meses, quando a separação legal terminar, vou entrar com um pedido de dissolução de casamento. Minha filha está segura, ela não entende o que está acontecendo, além de perceber que papai e mamãe não estão felizes. Como mencionado acima, ela é minha prioridade. Acho que acabei fazendo a única coisa que nunca quis fazer, a única coisa que prometi a mim mesmo que nunca me tornaria, mas acho que não pude evitar. Acabei exatamente como meus pais. Eu não sei como é um relacionamento saudável. Espero poder mostrar todo o amor que tenho pela minha filha e criá-la da melhor maneira possível. Obrigado pelo apoio, comentários, amor e críticas. Agora, vamos para a próxima história. História 2. Estou errado por insistir que minha irmã cumpra sua parte do nosso acordo de custódia? Há muita história aqui. Minha irmã Lily, de 35 anos, teve minha sobrinha Emma, de 9 anos, quando tinha 26 anos. Na época, ela morava com nossos pais junto com a filha. Ela e o então namorado, ambos tinham acabado de sair da reabilitação por vício em heroína. Tanto ela quanto o namorado não conseguiram ficar limpos por muito tempo e ela estava usando durante toda a gravidez. Quando Emma tinha quase 2 meses, ela veio até mim implorando para que eu cuidasse de Emma por 2 meses enquanto ela se internava novamente na reabilitação para ficar limpa. Eu tinha 22 anos, morava em um apartamento pequeno enquanto me sustentava na faculdade de Direito, mas meus pais insistiram que não podiam cuidar de um bebê e sugeriram que minha irmã colocasse Emma em um lar adotivo, então eu aceitei minha sobrinha. Quando minha irmã saiu da reabilitação, ela voltou com o namorado, que ainda estava usando drogas, e assim começaram 5 anos de um ciclo vicioso em que um deles ficava limpo apenas para ser arrastado de volta pelo outro. Tomei a tutela legal de Emma, embora ainda fosse para ser temporário. Toda vez que Lily falava em levar Emma de volta, eu concordava com a condição de que ambos passassem por um teste de drogas, o que simplesmente nunca aconteceu. Quando Emma tinha quase 6 anos, minha irmã veio até mim dizendo que estava grávida novamente. Isso foi um ponto de virada para ela, e ela deu à luz meu sobrinho, estando limpa há quase 8 meses. Obviamente foi muito difícil para mim e para Emma passar de morar comigo para voltar a viver com os pais dela. Fomos ao tribunal e elaboramos um acordo de custódia onde ainda tenho Emma todos os fins de semana, mas ela passa a semana com a mãe e o pai. Participamos de terapia familiar juntos durante o primeiro ano, e depois de estabelecermos uma rotina, paramos. Aqui está o problema. Minha irmã está grávida novamente e ela e o ex-namorado, agora marido, dizem que não querem permitir que Emma venha comigo nos fins de semana porque, aparentemente, ela volta para casa agindo como uma mimada. Eu absolutamente entendo a questão. Expliquei à minha irmã que quando Emma está comigo, ela é o centro das atenções, e passar disso para ter que disputar a atenção limitada da mãe com o irmão, entre os enjoos matinais, deve ser difícil. Ofereci-me para levar meu sobrinho nos fins de semana também, para dar um descanso à minha irmã ou para possivelmente retomar a terapia familiar, para que Emma pudesse lidar com essas mudanças. Minha irmã simplesmente me disse que Emma faria uma pausa de passar tempo comigo. Deixei ela ficar 2 fins de semana com Emma, e quando ela continuou a me bloquear, ameacei levá-la ao tribunal. Temos um acordo de custódia em vigor e ainda sou um dos guardiões legais de Emma. Ela disse que estou jogando o passado na cara dela e não a deixo ser uma mãe de verdade para Emma. Estou em conflito. Criei Emma por quase 6 anos e valorizo cada momento que passo com ela, mas estou atrapalhando. Emma me liga todas as noites e pergunta o que faremos no fim de semana e por que não tenho tempo para ela. Então acho que minha irmã está distorcendo a situação, fazendo parecer que eu não quero que ela venha. Eu só quero o melhor para Emma. Reddit, eu estou errado? Edit, para esclarecer alguns mal-entendidos, Emma agora tem 9 anos e minha irmã está limpa há mais de 3 anos. A transição de Emma foi muito lenta. Ela ficou com os pais a cada 2 fins de semana durante um ano, depois dividimos 50-50 e agora ela fica comigo nos fins de semana. Para aqueles que dizem que estou dificultando o tempo em família nos fins de semana, sempre fui flexível, e se eles me dissessem que tinham planos para o fim de semana, eu absolutamente deixaria que ficassem com Emma. Não se trata deles quererem fazer coisas com Emma, mas sim deles não quererem que eu faça coisas com Emma. Eles enviaram o irmão dela para a casa dos meus pais no sábado e domingo para que pudessem relaxar, e nos últimos 2
fins de semana, enviaram Emma para os avós também, então não vejo como é diferente se eu a levar. Minha irmã é dona de casa, não trabalha, então tem bastante tempo com Emma durante a semana. Emma tem quase 136 quilogramas e raramente sai de casa, que sempre parece que um tornado passou. Meus pais compraram uma casa para minha irmã quando Emma tinha 3 anos, na esperança de que isso ajudasse minha irmã a recuperar a custódia. Com meu cunhado trabalhando em um emprego de TI, eles conseguem se manter. Eu levo Emma para o karatê, natação e escoteiras toda semana e estou em contato constante com ela para garantir que ela esteja bem. Meu cunhado teve 2 recaídas nos últimos 3 anos, mas foi expulso de casa ambas as vezes, então Emma não foi forçada a presenciar nada. Para aqueles que dizem que eles estão usando Emma como babá, realmente não acho que seja o caso. Minha irmã raramente sai de casa, e eu faço questão de que Emma tenha muitas atividades, porque acho importante que ela esteja fora de casa e ativa. Além disso, aparentemente, eles recentemente deixaram Emma cuidar do irmãozinho de 3 anos por 2 horas, e ela ficou tão empolgada que a pagaram $20. Edit, os comentários sobre o que pode estar acontecendo em casa com Emma realmente me assustaram. Entrei em contato com a terapeuta que Emma costumava ver e marquei uma consulta para sexta-feira depois da escola. A forma como sempre fazemos as consultas é que ela fala com a terapeuta sozinha primeiro e depois eu entro e conversamos juntos. Vou garantir que ela saiba que sempre terei tempo para ela e que sempre a desejarei. Também vou perguntar se ela está feliz morando com os pais ou se prefere passar menos tempo lá. Desejem-me sorte e obrigado a todos pelo feedback. Comentários relevantes sobre a transição lenta. As coisas aconteceram devagar. Eu nunca deixaria que eles cortassem nosso vínculo. Fomos muito lentos na transição dela, eles a tinham em fins de semana alternados por quase 1 ano antes de mudarmos sua residência principal. Sei que poderia facilmente recuperar a custódia. Sou advogado e não só conheço todas as brechas na lei, como também conheço as pessoas no sistema. Por isso não duvido que poderia recuperar a custódia se achasse que ela não estava segura. Só não sei se é o movimento certo. Emma deixa claro que me considera uma mãe, mas minha irmã carrega tanta culpa por não estar presente e está se esforçando muito para ser a melhor mãe possível. É difícil ver a floresta através das árvores. Fizemos a transição lentamente, então eles tinham os fins de semana no primeiro ano, depois dividimos 50 por quase 1 ano, e agora tem os fins de semana há quase 1 ano. Quanto ao comportamento de Emma, ela estava indo muito bem até minha irmã engravidar novamente. Ela adorava ter um irmãozinho e começou a chamar minha irmã de mãe pela primeira vez. Estou pagando para ela frequentar a escola particular onde fez o pré-escolar e o jardim de infância, e ela estava realmente indo bem com um grupo social estável e professores. Aparentemente, ela começou a voltar dos fins de semana comigo e não obedecia aos pais nos primeiros 2 ou 3 dias da semana. E quando minha irmã sentia que Emma estava seguindo as regras da casa, era a hora do meu fim de semana e o ciclo se repetia. Sim, minha irmã admitiu abertamente que tem ciúmes de mim, não apenas pelo meu vínculo com Emma, mas também pelo fato de que posso financeiramente proporcionar a Emma muitas coisas que ela não pode. Ela diz que eu mimo Emma, e eu admito abertamente que mimo mesmo. Ela é minha menina, e quero dar a ela ao mundo. Pelo que entendi, ela simplesmente não obedece quando eles pedem para fazer coisas como lavar a louça ou sair do iPad. É difícil porque não temos a mesma dinâmica. Eu a mantenho fora de casa o dia todo durante o fim de semana, fazendo atividades, e não a deixo usar telas, exceto logo após o jantar, às vezes, e eu tenho uma lava-louças, então ela só guarda seus pratos, mas nunca tive problemas com ela me obedecendo. Eu tenho muita culpa associada a Emma me chamar de mãe. Ela me chamou de mãe nos primeiros 3 anos da vida dela, até que minha irmã veio visitar e, quando Emma me chamou de mãe, ela teve um colapso, gritando, chorando e perguntando como eu podia deixar Emma pensar que eu era a mãe dela. Isso realmente assustou e confundiu Emma, e quando meus pais se envolveram, foi decidido que Emma deveria me chamar de outra coisa, qualquer outra coisa. Não há consenso, mas a maioria das opiniões parece ser de que eu não sou a culpada. Atualização. Olá, muitas pessoas me procuraram por uma atualização, mas o último mês foi uma loucura. Resumindo, minha irmã deu à luz e agora tenho a custódia de todas as 3 crianças. Levei Emma para uma sessão de terapia de emergência e ela revelou muita manipulação mental que Lily estava fazendo. Aparentemente, minha irmã disse a Emma que teve que implorar para que eu a aceitasse como bebê, que eu nunca quis e a devolvi assim que pude. Dando crédito à minha irmã, eu realmente não queria inicialmente assumir minha sobrinha. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade de Direito, morando em um apartamento pequeno e completamente quebrado. A ideia de cuidar de um bebê, mesmo que por alguns meses, enquanto estava na escola, era assustadora e eu não sabia como conseguiria. Dependia muito da assistência do governo e dos meus pais. Isso não significava que eu não a amava ou que queria devolvê-la. Eu estava tentando fazer o que achava melhor para ela em cada momento. Após a sessão de terapia, entrei com um pedido de custódia de emergência, citando alienação parental. Mas também tinha uma carta na manga. Minha irmã estava usando maconha, o que violava as condições sob as quais ela podia ter a custódia. Não é legal
no meu estado e ela não tem receita médica, então solicitei um teste de drogas e uma visita domiciliar, citando também o estado da casa. Eu havia dito que a casa estava uma bagunça, mas estava a ponto de ser um risco à saúde e uma situação de acumulação compulsiva. Obtive a custódia de emergência e o CPS apareceu na porta da minha irmã na segunda-feira seguinte. Eu sabia que isso iria acontecer. Disse no meu post anterior que estava confiante de que poderia recuperar a custódia, e isso porque eu estava ciente do uso de maconha dela. Para deixar claro, eu não via isso como um problema. Ela tem enxaquecas e usa maconha. No entanto, não hesitaria em usar isso como arma se necessário. Foi aqui que tudo saiu dos trilhos inesperadamente. Algumas pessoas no último post disseram que eu claramente não gosto da minha irmã. Não é verdade. Eu a amo e acho que a maioria dos problemas dela se deve à sua natureza confiável e às pessoas com quem ela se cerca. No entanto, vou ser claro, eu odeio meu cunhado. Quando o CPS chegou, descobriram que meu cunhado estava cultivando não apenas maconha no porão, mas também cogumelos psicodélicos. Quando eles testaram ambos para drogas, encontraram não só maconha nos sistemas deles, mas também várias outras drogas, incluindo fentanil, que provavelmente estava misturado com o que quer que estivessem usando. Eles removeram imediatamente meu sobrinho e entraram em contato comigo para aceitá-lo. Ambos foram presos por acusações relacionadas às atividades horticulturais do meu cunhado no porão. Honestamente, eu não esperava isso. Eu sabia que ela estava deprimida, mas não vi nenhum sinal de que ela estava usando drogas novamente. E o fato de que ela estava grávida e usando, palavras não podem expressar minha traição. Eu me adaptei rapidamente à vida com duas crianças, mas sabia que ela iria ter outro bebê em breve. Então, visitei minha irmã grávida na prisão e fiz um acordo com ela. Ela renunciou a todos os direitos parentais de todas as 3 crianças em troca de eu pagar a fiança dela e fornecer um advogado para que ela tivesse a melhor chance possível de evitar a prisão. Infelizmente, também tive que pagar a fiança do meu cunhado e custear os honorários do advogado dele. Ela deu à luz há uma semana. Felizmente, ela não precisou dar à luz na prisão, e felizmente meu segundo sobrinho parece estar saudável apesar do uso de drogas e álcool. Tenho a guarda completa da Emma e de seus 2 irmãos. Estou no processo de entrar com o pedido de adoção legal, o que é muito diferente da tutela, mas não tenho dúvidas de que serei bem-sucedida, dado que ambos os pais renunciaram aos seus direitos. Sei que estou fazendo a coisa certa. O passado me mostrou que não quero ficar em um limbo esperando ela ficar limpa o suficiente para recuperar as crianças. Também me provou que não posso confiar nela. Não quero coparentar com alguém que vai mentir e manipular como ela fez. Emma está prosperando. Literalmente nunca vi tão feliz, e apesar de algumas noites sem dormir, o bebê e eu estamos indo bem. Minha maior preocupação é pelo meu sobrinho de 3 anos, Ian. Até agora ele está indo bem, mas não acho que tenha caído a ficha de que isso é permanente. Com certeza faremos terapia familiar. Espero ter coberto tudo. Muito obrigado a todos que me convenceram de que nem tudo estava certo com Emma. Sem vocês, não gosto de pensar no que poderia ter acontecido. Edição. Vi muita preocupação nos comentários sobre minha irmã ter outro bebê. É muito improvável. A razão pela qual ela teve Emma foi porque não estava usando nenhum método contraceptivo, pois achava que não poderia engravidar. Quando adolescente, ela teve que remover um dos ovários, e o médico disse que havia pouquíssima chance de engravidar. Emma nasceu em posição pélvica, então minha irmã precisou de uma cesariana, e teve a mesma intervenção nos outros 2 filhos. Segundo o médico, houve complicações no nascimento do meu sobrinho mais recente devido a cicatrizes extensas e ao fato de ter apenas um ovário, o que torna muito improvável que ela tenha mais filhos. Não é impossível, mas as chances são muito baixas. Com tudo mais com que preciso me preocupar, estou optando por não me preocupar com isso por enquanto. Comentários relevantes. Curiosidade sobre a faculdade de Direito. Terminei a faculdade de Direito há quase 7 anos. Trabalhei como procuradora logo após sair da faculdade de Direito e agora trabalho como advogada de defesa criminal, ocasionalmente lidando com alguns casos de direito de família. Atualmente, estou fazendo uma certificação empresarial em Direito Internacional, pois fui criada na Europa e agora moro nos Estados Unidos, e estava interessada em possivelmente mudar para ser advogada de uma empresa internacional, com a possibilidade de viajar. Agora terei que levar as crianças em consideração em qualquer mudança de emprego. Passei minha infância sempre viajando, e embora adore as diferentes culturas às quais fui apresentada, nunca tive a chance de criar raízes. Meus pais opinaram sobre isso. Meus pais e eu estamos dando um tempo um do outro. Quando pedi a custódia de emergência, meus pais ficaram furiosos e ambos dissemos coisas que entendemos a posição deles. Parecia realmente que a família da minha irmã tinha resolvido tudo, e meus pais achavam que eu estava tentando arruinar isso. Acho que as coisas mudaram quando tudo se acalmou. Esta é a primeira vez que eles se recusaram a pagar a fiança da minha irmã, mas eles não entraram em contato, e eu prefiro dar algum tempo. Estou privada de sono e sobrecarregada agora, e não quero dizer mais nada que possa me arrepender.